Fala cavalo, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui em nosso canal. Quero agradecer se você está aqui, é porque você gosta, que você se interessa por powerlifting. Geralmente, quando eu falo de powerlifting aqui, tem pouco acesso, pouca visualização, os vídeos, pouca interação, porque a maioria se interessa mais por bodybuilding. Mas o powerlifting é um esporte do meu coração também, é um esporte onde eu comecei, onde eu aprendi tudo e é graças a ele que eu cheguei até aqui. Foi graças a ele que eu aprendi a musculação, aprendi a gostar dela, foi graças à musculação que eu entrei na educação física e graças à educação física e tudo isso, a minha paixão pelo esporte foi só crescendo e eu criei a Horsepower Pro. Então, o início da minha carreira, da minha história foi no powerlifting e eu devo isso tudo a um cara chamado Rodolfo Ratadani. Rodolfo foi uma das primeiras inspirações, uma das primeiras motivações que eu tive quando eu entrei na musculação. Na época, quando entrei na academia, não tinha ainda Facebook, não tinha Instagram, não tinha esse monte de canal de musculação. As informações eram difíceis de ser obtidas e eu, como estava entrando realmente na academia naquele momento, nunca tinha treinado, eu não sabia nem pesquisar sobre o assunto. Tudo pra mim era novidade, tudo pra mim era novo. Eu aprendi o que era um pulley, eu aprendi o que era uma remada, eu aprendi o que era um supino nos meus primeiros meses de academia. E graças a Deus eu tive bons professores, pessoas que foram me ensinando através das fichinhas de treino. Tinha a caixinha lá, você pegava a sua fichinha, tava o seu treino de iniciante lá. E eu fui crescendo nessa escola, nesse tipo de aprendizado de musculação e foi uma coisa que foi encantador para mim. Eu gostei muito da sistemática, das regras, das ordens e eu acabei me encantando com a musculação. E aí foi que naquela época eu fiquei sabendo de um cara na academia em que ele fazia supino com mais de 200 quilos. E aquilo para mim, quando eu ouvi essa história, foi surreal. Porque eu fazia supino com 10 quilos de cada lado e não conseguia imaginar alguém fazendo um supino com tanto peso assim. E aí é que me contaram sobre o Rodolfo Ratadani, que era o cara mais forte da academia, tinha esse mito lá, todo mundo falava dele, só que ele não estava presente. Ele estava morando no Japão, ele é de família oriental e ele foi tentar a vida lá. Mas antes de ir para lá, ele estava construindo uma história no powerlifting aqui, participando de várias competições e era o atleta da cidade, era uma cidade pequena, em Mairinque, no interior de São Paulo. Então em Mairinque todo mundo conhecia ele e eu comecei a saber da história dele lá na academia. E eu fiquei encantado com aquela história, fui descobrir o que era powerlifting através dessa história, comecei a pesquisar sobre powerlifting, ver vídeos no YouTube sobre powerlifting, começava a assistir vídeos de powerlifting o dia todo, pegava um cabo de vassoura, ficava lá fazendo agachamento no meu quarto, fazendo levantamento terra, aprendi a execução dos exercícios dessa forma, sem ajuda de ninguém, aprendendo apenas no sistema de repetição, olha e reproduz, repete, 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 aprendi a fazer os movimentos. E aí eu fiquei sabendo um certo dia que o Rodolfo iria voltar para o Brasil, que ele ia voltar a morar aqui com a família dele, através do irmão dele, que por coincidência estudava comigo, era da mesma sala que eu, e eu não sabia da história do irmão dele lá no Japão. E aí eu fiquei muito feliz, porque daí eu ia ter a oportunidade de conhecer ele pessoalmente. E aí quando ele veio para o Brasil, voltou a treinar, eu rapidamente entrei em contato com ele e falei: Rodolfo, queria conhecer você, saber mais sobre powerlifting. E ele, putz, me abraçou como um irmão. Falou: vem treinar comigo em tal horário, meio-dia, eu espero você aqui, eu vou mostrar pra você. E aí lá estava eu, naquele dia, naquele horário, até com antecedência, louco pra aprender mais. E aí ele falou assim: ó, levanta essa barra aí, faz um levantamento terra pra eu ver. E ele sabia que eu tinha poucos meses de treino, eu estava começando na musculação naquela época, lá em 2009. Eu entrei no início do ano, em 2009, em janeiro. E aí eu fiz um movimento muito certinho e ele falou: caramba, Gão, você parece que já fazia o exercício? Daí eu falei pra ele que eu estava praticando com cabo de vassoura, vendo vídeo no YouTube, e esse foi meu tutorial até chegar até ele. E aí ele treinava sozinho lá também, então ele me pegou para treinar com ele. Me chamou para treinar e aí aquilo me encheu de orgulho, né? Eu, iniciante, eu não sabia nada, cabaço mesmo na musculação, treinando com o cara mais famoso da academia. Naquela época ele era referência para todos. E aí isso me deu um gás enorme, uma motivação enorme, porque eu passei a ser de um cara desconhecido, de um iniciante, para o parceiro de treino do Rodolfo na academia. E isso foi muito legal para mim, porque eu pude aprender muito sobre musculação, muito sobre treinamento com ele. Ele foi meu primeiro técnico, podemos assim dizer. Um cara que me incentivou, que me motivou. Eu conheci ele em 2009, e aí com poucos meses de treino ele falou assim: Hugão, tá bom já, vamos para um campeonato. Vai ter o Campeonato Paulista de 2009, vou levar você comigo, eu vou competir também.
E vamos lá. Eu falei assim, mas Rodolfo, eu só tenho 3 meses, eu tô aprendendo agora, não tenho nenhum ano de treino, de academia. Ele falou assim, Hugão, você tá fazendo isso comigo a semana inteira, você chega lá, vai ser só uma repetição, só acabou, vamos embora, pronto, acabou. E fomos. E assim a gente foi lá, ele me ajudou, me orientou, me motivou, me acalmou, eu tava muito nervoso, ficava indo no banheiro o tempo todo. Eu pesava 75 quilos na época, acho que 74, e eu me encaixei certinho na categoria de até 75 quilos, eu era só o chassi da mobilete, magro, magro, magro. E eu lembro que na academia o meu máximo tinha sido 180 quilos. 180 quilos até que é uma marca boa, para quem nunca tinha feito, para quem estava começando, eu acho que eu tinha uma força já interna que precisava só ser lapidada. E aí fui com essa minha marca na cabeça. Bom, vou tentar repetir no campeonato o meu 180 quilos. Chegou lá, ele falou assim, Hugo, você vai começar com 170, fazendo bem feito, a gente vai para o seu 180, que é o máximo, e se você fizer bem feito, a gente tenta 190 na última. E aí foi do jeito que ele programou, 170, 180, 190 quilos na minha última pedida, e eu saí de lá campeão paulista de 2009. Claro que eu estava competindo com pessoas do mesmo nível que eu, de iniciantes também, mas isso foi uma motivação enorme para mim, e aí eu descobri alguma coisa para fazer na vida. Até então eu estava perdido, estava saindo naquele momento praticamente do ensino médio, não sabia o que ia fazer da vida, estava perdido no mundo, não tinha nenhuma habilidade, nenhum dom, e aí eu me descobri no esporte. O esporte abriu os meus olhos, eu me encantei, eu me apaixonei, dali em diante eu comecei a competir em todas as competições que apareciam, e aí surgiu o gosto pela educação física e tudo mais, e aí vocês sabem que chegamos até aqui. Mas, pouco tempo depois disso, teve um episódio triste na história, que foi quando eu perdi o Rodolfo Ratadani. Ele morreu em 2010, com apenas 24 anos, foi um momento muito difícil da minha vida, que eu perdi ele em meus braços, literalmente nos meus braços. A gente tinha ido para um campeonato brasileiro em Santa Catarina, e aí ele não tinha ido para competir, ele tinha ido lá só para me ajudar nesse campeonato. Eu fui competir e ele foi para me ajudar como técnico. E aí competimos, foi um campeonato super legal, não sei se eu tenho uma medalha aqui. Eu não lembro se eu fiquei em terceiro naquele dia. Não, acho que eu fiquei em quarto, nem peguei medalha naquele dia. Campeonato muito pesado, foi o meu primeiro campeonato brasileiro. Então, no final do dia da competição, todos seguiram para uma casa noturna para comemorar, para se divertir. E chegou lá na casa noturna, o Rodolfo caiu no meio de todo mundo que estava brincando, estava se divertindo, estava dançando com os amigos lá. De repente ele caiu no chão. Todo mundo ficou assustado, vieram me chamar porque eu era da cidade dele, estava sempre com ele. E aí a gente pegou ele e seguiu para o hospital. E aí ele, no meu braço, desacordado, eu vendo ali ele se apagar, chegou lá, ele morreu. Deu parada respiratória nele, deu um infarto. E aí, putz, isso foi um trauma muito grande para mim. E nesse momento é que eu pensei assim, pô, agora eu vou parar com o powerlifting, não tenho mais o treinador, não tenho mais motivação. Mas aí, no powerlifting você nunca tá sozinho, você para competir, você faz parte de uma equipe. Então a equipe me abraçou do jeito que o Rodolfo tinha me abraçado. Então eles me fizeram continuar no esporte, me fizeram me motivar a continuar seguindo, participando das competições. Então até aqui foi com o Rodolfo, daqui para lá foi sem o Rodolfo. Eu continuei competindo, a equipe continuou me ajudando, me incentivando. Quando eu ia para os campeonatos, lá estavam eles para me ajudar, o João, o Vinícius, a Larissa, o Mendinho, toda a equipe, até o Davi. Eu fiquei muito feliz por ter sido abraçado por essa galera e eu continuei no esporte. E aí eu segui competindo até 2015, mais ou menos. Aí depois comecei a trabalhar muito como personal, a Horsepower começou a tomar muito meu tempo também, chegaram os filhos e aí eu acabei deixando o esporte um pouco de lado, mas nunca deixei de praticar o levantamento terra, o agachamento, o supino, mas claro que o nível caiu. Eu não tinha mais um incentivo de treino, eu não tinha mais um parceiro de treino, e esse é um esporte difícil de se fazer sozinho. Não é seguro você treinar sozinho, exceto o levantamento terra, que é só você ir a barra, se você não aguentar, você deixa ela cair no chão, acabou. Mas supino, se você não tiver alguém do seu lado, você pode se matar numa tentativa de RM. Num agachamento, você pode quebrar a coluna, quebrar o pescoço lá, quebrar o joelho, se você estiver sozinho e travar numa tentativa de recorde. Então, eu fiquei estagnado no supino e no agachamento,
mas eu consegui treinar sozinho o levantamento terra e sempre treinei durante todo esse tempo. Então por isso o levantamento terra é o exercício que mais me deu medalhas. Eu tenho aqui umas 3, 4 medalhas de vice-campeão brasileiro, paulista. Foi o exercício que eu consegui me despontar mais. E eu sempre competi natural. Então isso era um motivo de muito orgulho para mim, porque eu estava brigando, chegando próximo dos melhores, sendo natural, treinando sozinho, treinando na situação e condição que eu tinha, fazendo sempre aquilo que eu falo na página: faça o seu melhor na condição que tem, enquanto não tem condições melhores, para fazer melhor ainda. Isso eu sempre apliquei em tudo que eu faço na vida, e no powerlifting não foi diferente. Eu não tinha academia para treinar especializada, não tinha barra olímpica, não tinha o treinador, não tinha uma planilha de treino, eu nunca fiz uma periodização de power, eu sempre treinei de uma forma simples, rústica, bruta, mas sempre com consciência do que era o meu limite. E por isso o meu desenvolvimento foi muito gradativo. Eu aumentava 2 quilos por ano, 3 quilos, 5 quilos. Tipo, o crescimento de carga, o crescimento de força é uma coisa muito gradativa. Assim como no bodybuilding, você precisa de tempo para ganhar massa muscular, para ganhar qualidade, densidade. Na força é a mesma coisa, você vai aumentando quilo a quilo com o tempo, com o passar dos anos. E assim foi indo a minha trajetória no levantamento terra, saindo do meu primeiro campeonato de 190 quilos até chegar nos 255 quilos em competição. E aí recentemente, no ano passado, eu no off, já treinando como para competição de bodybuilding, a minha força subiu muito, porque daí entraram os recursos ergogênicos. Então eu passei de fazer o levantamento terra de 250, beirando 260, que foi meu limite natural, para uns 290, quase 300. E aí esse ano eu fiz 300, um RM treinando na academia. Então eu vou mostrar para vocês agora na sequência como é o estilo de treino que eu faço, o estilo de treino que eu sempre fiz, nunca foi periodizado, eu nunca fiz nada específico, um trabalho específico para o desenvolvimento de força. Eu sempre treinei inserindo o levantamento terra dentro da minha rotina de treino convencional. Tipo, se eu fazia A, B, C na semana 2 vezes, eu escolhia ali 1 ou 2 dias para fazer o levantamento terra. Sempre no dia de perna com posterior. Se eu fizesse perna completa, jogava o levantamento terra bem no meio do treino. Se eu fizesse posteriores, separado, eu jogava também o terra no início do treino para começar com força total. Dificilmente eu fazia o levantamento terra no dia de costas, foram raros episódios. De preferência, eu deixava para fazer o terra em dia separado para testar o RM máximo, né, para fazer a repetição máxima, porque é um dia que você tem que estar concentrado para fazer só ele. Eu costumo dizer que quando você quer tentar o máximo no levantamento terra, quando você quer fazer a sua repetição máxima, os preparativos já começam um dia antes, com um dia de descanso antes, com um dia de muito carboidrato antes, para que no dia seguinte, no dia de fazer o levantamento terra, você esteja descansado e muito bem alimentado. Não é comendo algumas horas antes muita coisa que você vai ter energia para fazer a sua repetição máxima ali. É tudo que você consome há várias horas atrás. E aí, nesse vídeo que eu vou mostrar na sequência para vocês, foi um treino só de terra que eu fiz, que eu deixei para fazer numa sexta-feira à noite, que já não era a melhor das opções. Sexta-feira à noite está todo mundo cansado. Eu recomendo você fazer um teste de RM, de repetição máxima, ou numa segunda-feira, que você descansou no final de semana, ou num dia após um descanso. Tipo, se você descansar na quarta ou na quinta-feira, no meio da semana, aí você recomeça a sua rotina de treino com o levantamento terra. Aí você vai ter energia para fazer. Não é legal você fazer igual eu fiz nesse vídeo aí, sexta-feira à noite, cansado e ainda tentando o máximo. Então, se eu fiz 300 nesse dia, eu acredito que descansado, numa segunda-feira, bem alimentado, eu poderia ter feito talvez uns 305, um pouquinho a mais. Um pouquinho a mais, não é tanta diferença assim. Mas no alto rendimento, todo pouquinho é válido. Podem ver aí os recordes sendo quebrado quilo após quilo. Um fez 500 quilos, outro foi lá e fez 501. É de grão em grão que vai acontecendo isso. Então, nos vídeos vocês vão ver uma série de cada carga que eu fiz. Eu sempre treinei nesse sistema de carga gradativa. Eu vou aumentando a carga anilha por anilha até chegar no meu máximo. Nesse caso aqui eu fui aumentando de 20 em 20 e reduzindo o número de repetições. Fazendo, eu não me lembro se eu comecei com 8 ou 6 e fui reduzindo os 8, 6, 4, 5, 3, 2 até o 1, até a repetição máxima.
Então, as repetições vão caindo e a carga vai aumentando. E aí isso você vai moldar no seu treino, né? Vai aumentar, seja de 10 em 10, de 5 em 5 ou de 20 em 20. Você vai planejar, vai estruturar de acordo com a sua energia. Você não pode fazer também um volume de treino muito grande. Você tem que aumentar as cargas de uma forma que seja proporcional para que seu treino dure aí no máximo uns 40 minutos. Se você ficar aumentando de 5 em 5, o seu treino vai ser muito longo e você vai chegar no final lá do seu RM sem ter o seu verdadeiro RM. Lembrando que eu vou utilizar o cinturão a partir de uns 50% a 60% do que eu acho que já é máximo, que já começa a impor mais um desequilíbrio na postura. Então aí aperta bem o cinturão e também a utilização de strap. Eu utilizei strap no treino é permitido, mas no campeonato não. Então é importante você, se você pretende competir como um powerlifter, participar de uma competição de powerlifting, que você tenha a consciência de treinar os exercícios de maiores volume com strap, mas de vez em quando fazer testes de força também sem strap, para que você esteja acostumado também a ter uma pegada firme. No dia do campeonato você não usa strap, mas você pode usar o pó de magnésio, aquele pó branco lá, que deixa a sua mão áspera e seca. Então você não vai soltar a barra, ela não vai escorregar da sua mão. Então essa é uma vantagem. E é também um acessório legal que você pode ter no seu treino, desde que você não suje a academia toda. Você pode ter o seu strap para treinar e também pode ter o seu pó de magnésio para fazer testes sem strap. Então é isso, pessoal. Isso é um pouquinho da minha história no powerlifting e esse é um pequeno fragmento do jeito que eu treino, do jeito que eu faço, do jeito que eu fiz ao longo desses anos todos para sair dos 190 quilos até os 300. 300 não oficiais, espero um dia voltar para um campeonato de powerlifting, de levantamento terra e cravar 300 quilos numa competição oficial também. Vai ser a realização de um grande sonho em memória de Rodolfo Ratadani, que foi um cara que eu devo tudo. Devo a musculação, devo o powerlifting, devo a minha família também, porque foi graças a ele que eu conheci a minha esposa, Harumi Ratadani, prima dele, e constitui a minha família. Então é um cara que eu devo muito e por isso eu fiz questão hoje aqui lembrar ele para vocês. Tamo junto, pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus e assiste aí na sequência como é que foi esse treino de levantamento terra até chegar nos 300 quilos. Tamo junto, grande abraço, até a próxima.